Olá, amigo da Sublimação, mais um vídeo da Fortuna. O vídeo de hoje, manual da nossa nova prensa giro, tá? Houve algumas atualizações na parte de visual, na parte de funcionamento. Então, esse é um vídeo manual de como você deve utilizar a prensa giro, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a instalação elétrica, tá? Você é um equipamento que tem uma resistência, ela tem um consumo acima de 1000 watts, é necessário que você faça a instalação elétrica independente para esse equipamento. O que é uma instalação elétrica independente? Não é eu separar uma tomada e ligar ela direto na tomada. É esta tomada vir com a cabeação diretamente do quadro com um disjuntor específico só para ela. Então você vai pegar teu quadro de força, vai chamar um eletricista, ele vai instalar um disjuntor de 15 amperes, tá? E ele vai puxar uma fiação de no mínimo 4 milímetros, tá? No mínimo 4 milímetros para poder você fazer a instalação exclusiva para esse equipamento, ok? De forma alguma você deve ligar ela na tomada comum. Isso pode causar danos tanto na tua rede elétrica como no equipamento. Você vai ter que ter uma ligação independente para esse equipamento, ok? Vamos primeiro aqui agora falar o que acompanha o equipamento. Quando você compra a prensa giro, ela vem com um rolo de 7 milímetros, que é o rolo que está aqui, tá? Tem uma base de, 7 milímetros não, 7 centímetros, um rolo de 7 centímetros, uma base para 7 centímetros, vem também com um rolo de 12 centímetros, tá? E a base também para 12 centímetros, vem uma base para você fazer canetas ou tubetes, tá? Vai vir o CD com o manual, um termômetro a laser, tá? Uma chave para regulagem da pressão, tá? E uma chave Allen para você fazer a troca dos rolos, ok? Manual impresso, certificado de garantia, uma base metálica para você fazer materiais planos, tá? E 500 folhas de papel transfer laser. Isso já acompanha o equipamento quando você compra, tá? Vamos para a utilização, tá? Você tem um botão liga e desliga, tá? Liga e desliga. Aqui você vai ter a regulagem da velocidade do rolo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Perceba que ele aumentou a velocidade. Eu vou voltar à velocidade normal, tá? Aqui a gente tem um painel de temperatura, onde eu vou programar a temperatura do equipamento, tá? Você aperta. Aqui ele está 390, tá? É a temperatura que a gente utiliza. Então, quando ele chega a 390, ele dispara e desliga o aquecimento da manta. Quando a temperatura abaixa de 390, ele vai e aciona a resistência para ela aquecer. Então, essa temperatura que está mostrando no painel é a temperatura da resistência, não é a temperatura do rolo. A temperatura do rolo você vai medir sempre com o termômetro, tá? Ó, a temperatura do rolo no momento é 162, então ela tem que aquecer um pouco mais. Perceba que toda vez que eu levanto, o rolo para. Quando eu baixo, o rolo funciona. Isso é um mecanismo para proteger o rolo, tá? Por quê? Mesmo eu desligando aqui a máquina, desliguei, ela continua girando. É um mecanismo de segurança para quê? Caso você se esqueça, porque é o seguinte, vamos lá. O rolo já, eu estou com a manta aquecida, né? E se você desliga a máquina e por acaso, sem querer, baixa a manta vai estar aquecida e o rolo vai estar parado, o que vai causar dano no rolo de transferência. E aí ela tem esse mecanismo, caso você esqueça, ela continua girando. Você desligou, viu que ela está girando, você, opa, lembrei que eu tenho que levantar. E aí você vai levantar a resistência, porque toda vez que você para de trabalhar, o rolo de forma alguma pode estar em contato com a resistência sem ele estar girando, tá? Se você botar ele, deixar ele parado, se eu tirar da energia aqui, desconectar, aí ele vai parar, aí não tem como. E aí vai causar o quê? O que vai acontecer? Vai causar que, como o rolo vai estar parado, ele só vai aquecer um lado do rolo, e aí vai superaquecer esse lado, vai queimar o rolo. Então, é um mecanismo de segurança que reduz 99% dos problemas no rolo, que são causados basicamente por clientes que
sem querer, desliga a máquina e esquece a resistência baixa. Não lembra de levantar a resistência. Tá? Então, é um mecanismo que ela tem, mesmo desligada, ela continua girando. Tá? Vou ligar para ela aquecer. Vamos para cá. Aqui eu tenho a trava para troca da base. Ó. Eu folgo aqui, venho aqui e puxo a base. Eu posso colocar a base de 12 centímetros ou posso colocar a base de caneta. Tá? Insiro a base novamente, venho aqui e aperto. Tá? Aqui ela fica fixa. Regular a pressão do rolo. Tá? Lembre-se que é o seguinte, a pressão aqui não é botando muita pressão que vai transferir mais fácil. Você tem que fazer, às vezes, apenas, se você não está conseguindo transferir numa passada só, tenta reduzir um pouco a velocidade. O que a gente vem notando é que alguns clientes botam muita pressão, achando que botando muita pressão vai transferir mais fácil. E não, vai acontecer que você vai danificar o teu rolo. Tá? A pressão é mínima. Tá? Perceba que ele quase não amassa a base. Lembre-se que ainda vai ter, entre a base e o rolo, vai ter ainda a caneca ou o copo que você vai sublimar. Tá? Pra a gente, mesmo assim, vamos lá. Como eu quero saber como é que eu regulo a pressão. Eu venho aqui, ó, folgo esse parafuso, tá? Folguei o parafuso. Eu venho pra cá, ó. Eu baixo ou eu subo. Ele vai, tá vendo? Você regula a pressão. Regulou a pressão, chegou onde quer, aí você vem aqui e você aperta o parafuso. Pronto, tá travado. Ok? Então, basicamente, eu destravo a base, aumento ou diminuo a velocidade e aqui eu regulo a pressão. Tá? Note que é o seguinte, ela é uma máquina que ela trava ao você baixar. Tá vendo? Quando você baixa, não precisa ficar segurando. Facilita muito o trabalho. Uma pergunta muito comum que a gente recebe é para que serve essa base? Essa base, por exemplo, se você quiser personalizar um produto plano, uma régua, um porta-cartão, e aí você não vai botar ele aqui no rolo. O que você vai fazer? Você vai botar ele na base e vai personalizar ele na base. Entendeu? Então, a base plana serve para isso. Também quando você vai fazer a aplicação de fundo branco para transfer, por exemplo, personalizar um copo de acrílico preto. O transfer normal não consigo. Eu tenho que criar o fundo branco para personalizar o fundo branco e depois transferir. Você usa a base para fazer a aplicação do fundo branco. Ok? Bem, basicamente é isso. Notem o seguinte, uma dica importante é a parte da regulagem da temperatura. Tá? Você tem que sempre vir aqui, ó, pistolar do lado de cá. Por que eu estou pistolando desse lado? Porque é o seguinte, o rolo ele vai passar pela a parte quente e aqui ele sai já aquecido. Se eu pistolo aqui, ele passou por essa área todinha sem ser aquecido e a temperatura aqui vai estar um pouco mais baixa. Então sempre que eu for, eu vou pistolar no centro do rolo. Ó, ele está dando aqui 180. Aí eu aguardo um pouquinho. Qual é a temperatura que eu vou trabalhar com a temperatura do rolo? O rolo tem que estar sempre entre 190 e 210 graus. Se o rolo está passando de 210, você tem que diminuir um pouco a temperatura, ok? 190 já dá para trabalhar, tá? Então eu venho aqui, pistolo, ele tá ok, aí eu venho aqui e vou começar a trabalhar, tá? Nota o seguinte, ó, ele está começando a baixar aqui. Eu programei a máquina, ele está desligado, ele não está aquecendo. Nota que a temperatura está baixando. Quando ele chegar a 390 passar, ó, disparou. Por quê? Porque eu programei a máquina para aquecer a 390 graus. Quando ele passa abaixo de 390, aí ele dispara a resistência e a resistência agora está aquecendo. Ah, mas disparou a resistência e está baixando a temperatura. Por que está baixando? Está baixando porque ele tem um delay entre a temperatura real e a medição. Então ele estava esfriando, disparei a resistência, ela está ainda esfriando um pouco, aí a resistência começa a voltar a aquecer,
Quando chega a 390, ele vai e desliga. Ele vai subir um pouco a temperatura. Quando ele esfriar, que baixar, ele ativa de novo. Aí fica nesse vai e vem. A resistência desligando e ligando, que é uma forma de economizar energia e controlar a temperatura. O importante é que a temperatura do rolo seja sempre 190 e 210. Tá? Aqui eu estou trabalhando sempre com 190. Você viu que ele esfriou, reaqueceu e a temperatura se manteve. Por quê? Porque a máquina está regulada. Tá? Uma dica importante é o seguinte: lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre a instalação elétrica. Se você usa a máquina numa instalação elétrica inadequada, você vai ter sérios problemas aqui nessa regulagem da temperatura. Por quê? Porque a máquina fica puxando energia, a cabeação não consegue suprir a máquina da energia, começa a superaquecer e aí começa a ter uma variação grande na temperatura. Tá? Então é importantíssimo ter essa instalação correta para poder você não ter dificuldade aqui na regulagem. Ok? Se você ainda tem qualquer dúvida em relação ao equipamento, manda a pergunta aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente está colocando aqui o WhatsApp. O vídeo ficou um pouco longo, mas a intenção é explicar aos mínimos detalhes as funcionalidades da máquina. Tá? Lembrando que este equipamento não é para sublimação. Este equipamento é para transfer laser. Então, papel transfer laser, impressora laser colorida, e aí você aplica no copo. Tá? Os produtos que são personalizados nela não precisam ter resina, não precisam ser próprios para transfer laser. Qualquer copo de plástico, acrílico, madeira, borracha, você consegue personalizar aqui. Uma régua, por exemplo. Então, a vantagem do transfer laser é essa: é você não precisar ter um produto específico para qualquer produto que você comprar aí no Magazine, no Bom Preço, no Walmart, você consegue personalizar. Ok? Qualquer dúvida, lembrando, manda aí nos comentários ou entre em contato pelo WhatsApp. A gente vai ter todo o prazer em atender. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.